Olá, estudantes da terceira série! Vamos falar nesse vídeo sobre aspectos de conflito, principalmente na parte da América do Sul, no quesito Colômbia. Para isso, vamos evidenciar, logicamente, o que remete à questão de conflitos num determinado lugar. E mais, o que na Colômbia também remete à questão conflituosa e o que isso tem a ver com o narcotráfico. Dentro dessas características, a primeira coisa que a gente tem que mencionar é o que identifica a América Latina. A América Latina é uma regionalização que se identifica em que todos os países têm uma origem na colonização latina, seja ela por portugueses, espanhóis ou franceses, que também é de origem latina. E isso, obviamente, a forma como foi explorada, ocupada, gerou graves desigualdades sociais, em termos de estruturação de fronteiras, distribuição de terras, e isso, logicamente, gerou muitos tipos de conflitos já no período colonial. Esses conflitos foram se solidificando, se estruturando no decorrer dos anos, e hoje o que a gente tem, literalmente, são respostas, resultados a esta estruturação conflituosa que remete ao século XVI. Quando falamos em Colômbia, palco mais específico hoje, nós identificamos como sendo um país que teve uma colonização bem forte, sua independência bem na mesma época brasileira, século XIX, e dessa conotação da independência, obviamente o poder político começa a ser disputado. Você tem que ter a noção de que uma vez colonizado, existe uma forte influência da metrópole em cima da colônia. No momento que essa metrópole se afasta, as diversas massas internas começam a disputar a sua estrutura política. Lembrem que essa estrutura política da metrópole, ela não era ligada ao poder local, ela era feita de maneira arbitrária. Então a chegada do colonizador e o dimensionamento dos países, eles não evidenciam o poder local, e sim uma confusão desse poder. Uma vez que a metrópole se retira, esta confusão cresce e aí os conflitos se armam muito mais fortemente. Na Colômbia, nós temos a estruturação, a partir de 1964, do chamado Exército de Libertação Nacional. Esse Exército de Libertação Nacional, ele começou a disputar com o governo colombiano uma série de estruturas de controle de recurso natural. Esse recurso natural começou a ser evidencialmente disputado porque muitos dentro do cenário colombiano começaram a defender uma forte influência de países vizinhos, o que não os deixava de maneira muito agradável. Nessa situação vai surgir alguns grupos de milícia que começam a se destacar nessa luta, uma delas as Farc. Em 1966, esse grupo começa a estabelecer uma liderança no qual defende a extinção de qualquer domínio estrangeiro em território colombiano. O interessante desse movimento é que ele se inicia de uma maneira bem justa, no momento de conflito entre essas forças internas, mas recebe gradualmente a inserção do fluxo do narcotráfico. Por quê? Porque olhando o cenário da América do Sul, percebemos um fluxo intenso, não só de comercialização, mas também de produção de drogas, o que estrutura monetariamente esses grupos de conflito. E aí, nesses grupos de conflito, nós vamos ter a estrutura cada vez mais forte, principalmente na região que se assenta a floresta amazônica. Nesse quesito, esta imagem mostra muito bem esse quesito de circulação e transporte na região, além da organização muitas vezes forte da produção em termos mundiais, que se identifica principalmente não só na Colômbia, mas no Peru e na Bolívia. Esse objetivo principalmente é estabelecer essa dimensão e observar aqui através do mapa que não é só desses países que figuram a questão do narcotráfico, mas também na região de Natal, no Rio Grande do Norte, para ser a ponte para o fornecimento de drogas para a região, principalmente na Europa e de cunho local a toda a região asiática também. Espero que vocês tenham feito uma boa retomada entre aspectos dos conflitos ligados à Colômbia e na próxima vez falamos mais sobre algum momento desse. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.